em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Linguagem, atenção, raciocínio, memória. As relações entre o cérebro e o comportamento e as emoções dos seres humanos. Esse é o foco da neuropsicologia, o nosso tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o neuropsicólogo Diogo Fagundes, ele que é professor da FMP Fase. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Vamos começar então explicando melhor o que é a neuropsicologia? O interesse, na verdade, pela relação do cérebro com o comportamento, do cérebro com as emoções, do cérebro com a educação, sempre foi um interesse secular, né? Desde dos primórdios da história da civilização, sempre se interessou muito para compreender essa relação do cérebro com o comportamento. A neuropsicologia ela vem em uma perspectiva multidisciplinar, auxiliar as outras áreas como a neurologia, como a medicina, a compreender como que são essas relações. Enquanto, por exemplo, a neurologia vai estudar a questão orgânica, como que o cérebro funciona, memória, atenção, linguagem, a neuropsicologia vai avaliar as questões cognitivas, como que dá o funcionamento dessas questões orgânicas. A neurologia pega aquela parte física mesmo, né? Como é que está a estrutura do cérebro, se há uma lesão, se não há uma lesão, não é isso? E vocês vão para o lado realmente funcional. Isso, exatamente. A neurologia ela entra fazendo esses exames de imagem, né, e outros tipos de exame para verificar se existe algum tipo de lesão do ponto de vista cerebral. Lesão essa ou adquirida com o tempo, ou mesmo por conta de um AVC, algum tipo de lesão herdada durante a vida. E a neuropsicologia ela vem de fato verificar como que está o funcionamento. Porque embora, por exemplo, a sua atenção, a sua memória esteja, não tenha nenhum tipo de lesão orgânica, ela pode apresentar alguma alteração funcional. Então, através de instrumentos que a psicologia, na verdade, cognitiva consegue desenvolver a partir de testes, a gente consegue mapear o funcionamento dessas funções. E mesmo no caso de lesões, as pessoas reagem de formas diferentes, né? Há um comprometimento funcional diferente, né? De forma diferente, porque na verdade cada pessoa ela é constituída de uma maneira diferente, né? Às vezes tem pessoas que têm algum tipo de lesão e não tem alteração do comportamento. Durante muito tempo, a história da neuropsicologia ela foi muito marcada por uma neuropsicologia vinculada ao estudo de lesões, ou seja, o indivíduo tinha algum tipo de comprometimento cerebral e a neuropsicologia vem justamente compreender esse tipo de lesão, né? Como que isso repercute no comportamento. Hoje a neuropsicologia ela mudou muito, né? Ela vem mudando muito, inclusive para verificar essa questão de pontos fortes, de pontos fracos, de como que o indivíduo, na verdade, ele funciona. Obviamente não é uma área que vem de demanda espontânea, né? Ninguém acorda e vou fazer uma avaliação neuropsicológica. Normalmente ela vem sempre indicada por um profissional. Ou vem pelo neurologista, a maior parte das vezes vem pelo neurologista, né? E uma boa parte também vem pelo pessoal da educação. Porque na verdade o professor hoje é um grande auxiliador neste processo, porque ele consegue verificar a alteração do comportamento do aluno, por exemplo, em sala de aula. Então, por que esse sujeito aprende? Por que esse sujeito não aprende? Por que uma sala de 40 pessoas, um ou dois, tem algum tipo de dificuldade? E aí, nessas situações, o profissional da educação, o coordenador pedagógico, a escola, acaba sempre chamando os pais e apontando a necessidade de fazer uma investigação mais eficaz para verificar se existe algum tipo de alteração do ponto de vista funcional em relação O bom professor, ele é um bom observador do aluno, Ele é um bom né? observador, exatamente, ele é um bom observador. E ele é o profissional que, de fato... Passa mais tempo, né? Passa mais tempo. E ele tem como perceber se tem algum tipo de alteração. Porque, na verdade, a gente vem de um histórico muito grande de dificuldade de aprendizagem de maneira geral. E, às vezes, essa dificuldade de aprendizagem ela não é funcional. Ou seja, os processos psicológicos básicos, atenção, memória, pensamento, linguagem, estão funcionando corretamente,
Porém, existe algum tipo de dificuldade que, por exemplo, pode ser de uma outra natureza. É nesse sentido que também a avaliação neuropsicológica ela é importante, até para compreender, enquanto diagnóstico diferencial, por exemplo, não existe nenhum problema funcional que impeça o processo de aprendizagem dessa criança. Logo, excluindo essa possibilidade, a gente consegue verificar outros caminhos, por exemplo, para verificar a questão da dificuldade de aprendizagem. Mas é verdade que a avaliação ela não fica restrita só ao processo educacional. Muitos idosos, né, acaba sempre vindo também da neurologia por conta de comprometimento de memória, por conta de comprometimento na questão da atenção, e que se a gente for verificar também hoje em dia, até por conta do nosso estilo de vida, né, tudo muito rápido, alguns transtornos mentais muito comuns, infelizmente, hoje na sociedade, assim como, por exemplo, a depressão, a ansiedade. E a gente sabe que esses transtornos, por exemplo, eles interferem no funcionamento dos nossos processos psicológicos básicos. Então, é muito comum você perceber, por exemplo, a pessoa que esteja com a depressão profunda, com um transtorno de ansiedade instalado, ter, por exemplo, a memória e a atenção alterada. Né, um comprometimento significativo na memória e na atenção. Só que isso não quer dizer que ela está, por exemplo, com Alzheimer. E é engraçado que é muito comum que normalmente o idoso ele vai sempre muito preocupado com doenças degenerativas. Então, nesse aspecto, a avaliação ela é fundamental porque ela consegue, inclusive, fazer esse rastreio cognitivo e perceber que, por exemplo, essa alteração de memória ou essa alteração da atenção, ela pode vir não do ponto de vista funcional, mas, por exemplo, de um transtorno como depressão e ansiedade. Até porque muitos dos medicamentos que são usados para esses transtornos também... Podem comprometer. Podem comprometer. Exato. Estamos todos envelhecendo, cada vez mais precisamos desse tipo de avaliação, né? Não, exatamente. Como eu falei anteriormente, não é o tipo de avaliação que você acorda e fala, eu vou fazer, né, essa avaliação. Porque ela é específica, ela não vem de uma demanda espontânea. Obviamente, tem que haver alguma alteração do comportamento ou a própria pessoa perceber que alguma coisa está alterada, ou seja, eu não consigo mais reter a quantidade de informação que eu sempre fiz. A minha atenção está muito comprometida, eu não consigo estabelecer um foco da minha atenção. Então, sem sombra de dúvida, ela é necessária até para verificar, porque muitas vezes, embora por exemplo, a neurologia indique para a gente fazer esse tipo de avaliação, mas muitas vezes podem passar em nossas mãos pessoas que, ao fazer a avaliação, a depender do resultado, a gente automaticamente faz o processo inverso, encaminha direto para a neurologia, que pode, inclusive, estar identificando a questão de lesão, por exemplo. Há uma via de mão dupla aí entre a neurologia e a neuropsicologia, né? Exato. É uma via de mão dupla. A neuropsicologia ela não consegue fechar um diagnóstico. Nós conseguimos através... Porque como que é feito, na verdade, o processo da avaliação? Nós vamos fazer um rastreio cognitivo, obviamente a depender da demanda, né, que chegou até a gente. Vamos fazer um rastreio cognitivo e esses resultados nós vamos comparar com um grupo médio de idade e escolaridade. Porque, de alguma forma, existe... Não que cada pessoa, a depender de cada idade, tem que reagir de cada maneira. Não é isso. Né? As pessoas não são tão previsíveis assim. Mas, sem sombra de dúvida, existe uma média de comportamento. Principalmente quando a gente pensa no perfil cognitivo. Espera-se que uma criança de X idade possa ter tal comportamento. Claro que isso dentro de uma perspectiva estatística, principalmente dentro do seu grupo de idade e de escolaridade. Então, se estamos fazendo uma avaliação, por exemplo, de uma criança de 10 anos de idade e os resultados dela saem abaixo do esperado para o seu grupo de idade e escolaridade, sem sombra de dúvida, a gente precisa, na parceria com outros profissionais, pedir um exame para fazer uma avaliação também, por exemplo, da neurologia, passar por outras especialidades, até para a gente conseguir fechar um diagnóstico mais assertivo. Nós não conseguimos, somente a partir da neuropsicologia, fechar um diagnóstico. A gente levanta alguma hipótese diagnóstica baseada, obviamente, no perfil cognitivo. Que tipo de casos, normalmente, são encaminhados para a neuropsicologia? Normalmente o neurologista encaminha muitos adultos e idosos, né, que pode ter algum tipo de histórico de comprometimento, por exemplo, em algumas áreas, ou que teve algum tipo de lesão, seja um acidente vascular, algum outro tipo de lesão orgânica mesmo. E a maior parte, tirando a neurologia, vem de fato da educação. Os problemas de aprendizagem hoje têm, de alguma forma, roubado muito a cena das avaliações neuropsicológicas.
E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre neuropsicologia. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre neuropsicologia. Nosso convidado é o neuropsicólogo Diogo Fagundes, ele que é professor da FMP-Fase. Diogo, vamos falar um pouquinho sobre a importância dos exames de imagem para a neuropsicologia? São de extrema importância os exames. É muito comum, por exemplo, um idoso ou um adulto que sente algum tipo de alteração de memória. Né? E sabe que o profissional X é neuropsicólogo e aí já pode combinar as duas coisas, a psicologia com a neuropsicologia. Vou ali fazer um exame porque eu estou com algum tipo de alteração de memória. É muito comum chegar no nosso consultório. E a primeira coisa que eu sempre peço é para passar no neurologista antes. Porque não dá, embora, sem sombra de dúvida, a avaliação ela vai mapear e vai ver algum tipo de alteração, seja na memória, seja na atenção, seja em qualquer outro tipo de processo psicológico básico, mas não dá para eu começar a fazer uma avaliação e até mesmo pensar em um processo de intervenção sem eu descartar a possibilidade orgânica. Historicamente, a gente sempre teve uma briga, né, em relação a é orgânico ou não é orgânico, as questões, por exemplo, de ordem mental. Os transtornos mentais são de base orgânica ou são de bases psicológicas, né, psicogênicas? Até que na segunda metade do século XIX, um psiquiatra francês ousou, o Philippe Pinel, ousou em discutir um pouco sobre isso e ele acabou vinculando que os transtornos mentais ele também tinham uma base psicológica. E durante muito tempo foi muito polarizado, assim, quem dá o resultado ou quem... A base etiológica de qualquer transtorno, quem vai dizer é o médico, é o neurologista, porque ele vai verificar se tem alguma lesão orgânica. E aí, curiosamente, nós vamos ver que tem uma série de pessoas que, por exemplo, embora tenham uma preservação cerebral, apresenta déficit. E aí, justamente nesse sentido que a gente começa a pensar que existe, sem sombra de dúvida, questões que não são orgânicas e que são de outras naturezas e que vão comprometer o funcionamento cerebral em qualquer área, por exemplo. Mas assim, eu não posso sair da polaridade que historicamente foi orgânico e começar a pensar que, por exemplo, a base de qualquer tipo de transtorno mental, ela é psicológica ou ela é funcional. Porque aí eu saio de uma polaridade para outra. Né? Então, a neuropsicologia, ela é uma área que ela é multidisciplinar. Ela vai integrar com a neurologia, com a fono, e com diversas outras áreas do saber para a gente conseguir, de fato, ter um diagnóstico mais assertivo. Então, por exemplo, se chega no consultório um idoso ou um adulto com um problema X de memória, muitos que apresentam uma frequência muito grande, por exemplo. O primeiro passo é vai no neurologista para verificar a presença de um tumor, por exemplo. A gente não pode descartar essa possibilidade. E fora que tem uma série de outras patologias, por exemplo, tem alguns tipos de câncer que acaba desenvolvendo em comorbidade a depressão. E a pessoa é um câncer assintomático, a pessoa não sente nada, né, por exemplo, do ponto de vista orgânico, e chega no consultório relatando de uma tristeza, de uma alteração de humor, de uma alteração de sono, de uma irritação muito grande. E aí são sintomas que aparentemente podem nos conduzir a imaginar que é depressão. Só que assim, você não pode somente tratar, por exemplo, um discurso desse como depressão, sem você isolar as questões orgânicas, que muitas vezes pode ter um câncer, pode ter um tumor, pode ser qualquer um outro problema de ordem orgânica que vai, em comorbidade, desenvolver uma depressão. Na verdade, a neuropsicologia, o exercício da nossa profissão enquanto neuropsicólogo, da avaliação, ela não existe sem a neurologia. Não tem como você acreditar que nenhum tipo de teste, nenhum tipo de instrumento, por mais robusto que ele seja, ele vai dar conta de avaliar o que é orgânico e o que não dá.
Porque, na verdade, o nosso rastreio é um rastreio cognitivo. Da mesma forma, como pode não ter nada orgânico e ter algo disfuncional, pode ser o inverso, né? Eu posso mapear e verificar que, embora apresente um resultado dentro do esperado, algo possa sinalizar nos resultados, e aí eu já vou pedir, obviamente, para ir na neurologia, em outras especialidades, para a gente fechar um diagnóstico, mesmo porque se chega uma pessoa no consultório com um problema de memória, a gente não pode esquecer que chega uma pessoa, não chega um problema de memória. Se chega uma pessoa com depressão, eu estou com foco alterado, eu não consigo prestar atenção, eu não tenho um problema de atenção no meu consultório, eu tenho uma pessoa e que ela precisa ser vista na totalidade. Nós somos constituídos na totalidade. Né? Não tem como a gente achar que a neuropsicologia, porque consegue mapear, por exemplo, essas questões cognitivas, ela vai dar conta de fechar isoladamente um diagnóstico, que ela não vai. Uhum. Falamos aí, então, dessa característica importantíssima da neuropsicologia, que é a multidisciplinaridade, né? Sim, sim. Exato. Ela não consegue, é uma área que nasceu de uma forma muito interdisciplinar. Ela não consegue viver sozinha. Ela não consegue, por si só, dar conta de avaliar e chegar a um resultado sem as outras especialidades. Na verdade, a gente, na nossa evolução, está chegando à conclusão de que todo conhecimento, na verdade, é multidisciplinar. Sim, né? Exato. O caminho que a gente está chegando, exato. Né? Vamos falar então da formação do neuropsicólogo? É uma especialidade da psicologia, né? É uma especialidade, né? Ela se tornou especialidade em 2004 e, embora já se passou 14 anos de especialidade, nós encontramos alguns desafios hoje no processo de formação, e eu acho que esse desafio é porque nós falamos de educação, e a educação por si só é um desafio no seu contexto inteiro, né? No processo da neuropsicologia, especificamente, encontramos alguns desses desafios, a começar, por exemplo, a carga horária do curso de especialização em neuropsicologia. A gente sabe que a instituição de ensino superior ela tem autonomia pedagógica, assim, para contratar os docentes, etc., mas principalmente autonomia pedagógica em construir a sua grade. O que de alguma forma pode, isso embora possa parecer uma crítica, mas não é só para a gente repensar, inclusive, até sobre os nossos processos políticos pedagógicos em relação a tanto a questão da graduação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, sobre a necessidade de pincelar um pouco desses conhecimentos, principalmente nos cursos de educação e licenciatura. E aí nós temos grades, por exemplo, curricular no Brasil de formação e especialização, na especialização em neuropsicologia, que tem a quantidade de horas mínimas, que são 360 horas. Temos outros cursos com 600 horas. E aí, quando a gente começa a ver a grade, especialmente no estado do Rio de Janeiro, eu fiz um levantamento em 2017 em relação a isso, é muito curioso que tem cursos que ele abrem, por exemplo, para qualquer formação superior. E aí tem uma questão muito séria quando você vai abarcar todos esses profissionais de áreas de formação superior qualquer, porque, embora o conhecimento seja super interessante, né, inclusive esse prefixo neuro, ele desperta uma sedução muito grande do ponto de vista educacional. Neuropsicologia, neuropedagogia, sempre tem uma relação e desperta uma curiosidade porque remete automaticamente ao estudo do cérebro, né? Do sistema nervoso central. E aí você pega, por exemplo, um profissional formado em administração. Sem sombra de dúvida, esse conhecimento vai somar ao seu repertório, mas ele não pode passar disso, porque ele não pode, por exemplo, fazer uma avaliação neuropsicológica, porque ele precisa, por exemplo, para fazer a avaliação psicológica, usar instrumentos que são testes que são de uso privativo. E aí tem da psicologia. Da psicologia, de uso privativo exclusivamente da psicologia. Embora algumas outras áreas, por exemplo, a Phonon, tem alguns testes, alguns instrumentos, mas a maior parte dos instrumentos de avaliação da neuropsicologia são de uso privativo do psicólogo. Então, outro profissional que queira, por exemplo, conhecer sobre a neuropsicologia, sem sombra de dúvida, vai lidar com um conhecimento extremamente rico e só para aumentar o seu repertório. E aí,
Mas clinicamente ele não pode atuar? Clinicamente ele não pode atuar. Embora, e aí que está uma outra questão que eu sempre penso, embora o certificado dele vai ser como neuropsicólogo. Né? Do ponto de vista de titulação, ele vai ser neuropsicólogo, embora ele não possa exercer. Não estou falando aqui de proibição, mas eu estou pensando do ponto de vista, inclusive, pedagógico em relação à formação do neuropsicólogo, porque, além disso, é como se tivesse 3 grandes blocos da formação. O primeiro, a formação, que é o conhecimento das bases biológicas do conhecimento, como que o sujeito aprende, como que desenvolve o sistema nervoso central, como que se dá a questão das sinapses, toda essa informação química e elétrica do cérebro. Ponto. Esse é um ponto. A segunda parte é a parte da avaliação, onde o profissional vai, a partir dos instrumentos, a maior parte deles vinculado da psicologia, vai aprender a fazer a avaliação. E a terceira parte tem relação com a intervenção. Porque de que adianta eu avaliar e diagnosticar, por exemplo, ou chegar a uma hipótese diagnóstica que o indivíduo tem TDAH, dislexia ou algum tipo de alteração de memória e parar por aí, né? Eu preciso de uma intervenção. A intervenção, ela vem de uma avaliação que vem de um conhecimento anterior. Como é que um curso de especialização, ele pode, por exemplo, ser aberto a outras áreas se a pessoa não vai, por exemplo, participar dessa questão da avaliação e da intervenção? Não no sentido de proibição, que, por exemplo, a questão da intervenção neuropsicológica. Embora o termo utilizado na educação não seja intervenção, o professor é o profissional que mais intervém dentro de sala de aula. Por mais que ele não tenha conhecimento em relação ao processo, embora devesse ter, ao processo, ele é o profissional que mais atua na intervenção direta, principalmente de criança da primeira, segunda infância, de adolescente, nesse processo da intervenção. E respondendo a sua pergunta, é um desafio muito grande esse processo de formação, muito grande. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre neuropsicologia. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre neuropsicologia. Nosso convidado é o neuropsicólogo Diogo Fagundes, ele que é professor da FMPFase. Mas antes de continuar nossa conversa, um recadinho para você que está aí do outro lado da tela. Tem algum assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no nosso programa? Manda pra gente nos comentários do YouTube ou na nossa página no Facebook. Tá tudo aí no vídeo para você. Diogo, a gente já deu uma pinceladinha, mas agora a gente vai aprofundar. Como é que é a avaliação do paciente? Então, normalmente, como a gente falou anteriormente, vem sempre com encaminhamento, ou vem da neuro, ou vem da educação, dos profissionais de educação. E aí, quando chega a demanda, o nosso próximo passo é verificar quais instrumentos que nós vamos utilizar, porque quem vem com a demanda vem com alguma necessidade. Eu tenho um problema de memória, minha memória funcionava assim, não está funcionando mais, estou com um problema de atenção, essa criança não aprende, né? É muito comum chegar na clínica, encaminhado pela coordenação pedagógica ou por um outro profissional, uma criança que não aprende e não sabe por quê. E aí nós vamos utilizar uma bateria completa, para verificar todo o mapeamento, fazendo todo um rastreio cognitivo daquela criança, inclusive para descobrir quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos do ponto de vista cognitivo. Porque por exemplo, a partir do momento que eu reconheço que uma criança tem uma certa limitação ou alguma disfunção de alguma área, mas que tem uma outra área muito forte, eu consigo planejar, por exemplo, uma intervenção. A partir da avaliação e reconhecendo o que ele tem de ponto forte do ponto de vista cognitivo, eu consigo planejar uma intervenção, inclusive orientar a escola, de que maneira é mais fácil ou mais assertiva para essa criança, por exemplo, aprender. Mas a maior parte das vezes vem com demanda muito específica, principalmente quando é adulto ou quando é idoso, e a gente seleciona, obviamente, os instrumentos que são necessários, programa toda
o processo da avaliação, faz essa avaliação. É uma avaliação que, em média, né, obviamente vai depender sempre de cada caso, em média, umas 6 a 8 sessões, né, para fazer, porque tem toda uma entrevista inicial, a observação, né, uma escuta, né, diferenciada, até para compreender de alguma forma qual que é a natureza, né, daquela dificuldade, e a partir daí nós começamos a selecionar os instrumentos que são necessários e parte para toda a parte de testagem. Após toda essa testagem, nós fazemos uma devolutiva, construímos um laudo e sentamos junto com a pessoa, se for a criança junto com os pais, se for adulto só com o próprio adulto, e fazemos toda uma devolução mostrando, né, todo o perfil cognitivo dele, quais são os pontos positivos, quais são os pontos que, por exemplo, requer uma maior atenção, na verdade, e sinalizamos e indicamos, por exemplo, procurar, a depender do caso, obviamente, né? Procurar a neurologia, procurar uma outra especialidade e, a depender do caso, ainda solicitamos retornar, em média, com 6 a 8 meses, até para a gente verificar que, por exemplo, vamos supor que o neurologista detectou uma situação séria de memória, um problema muito sério de memória ou algum tipo de doença degenerativa que infelizmente acontece muito. Nós chamamos essa primeira avaliação de marco zero, ou seja, como que o indivíduo chegou no meu consultório, eu faço a avaliação para ver como que está todo o funcionamento cognitivo dele. E eu peço que a depender do caso, entre 6 a 8 meses, ele retorna para a gente repetir novamente toda a avaliação para ver, inclusive, se houve um prognóstico, se ele houve a partir das indicações iniciais, que toda avaliação ela vai sair com indicação, né, que você deveria fazer, se for criança, uma indicação para a escola, se for um adulto, né, dicas em relação a ou fazer uma intervenção com o próprio neuropsicólogo ou, por exemplo, continuar na terapia, que muitos deles já vêm fazendo terapia, né, como eu falei no outro bloco. Problemas do cotidiano, por exemplo, muitas vezes podem interferir nos nossos processos psicológicos básicos. Por exemplo, um risco de desemprego, um problema de família, de saúde, de qualquer natureza, ele pode, sem sombra de dúvida, aumentar a nossa ansiedade e quando nós estamos em processos ansiosos, obviamente a nossa atenção, a nossa memória, o nosso foco, ele é alterado, mas isso não necessariamente tem relação com a disfunção cognitiva. Você falou aí dos laudos, do diagnóstico, né? Mas não falamos ainda do tratamento, que vocês chamam de intervenção. De intervenção. Né? Como é que funciona? Isso, a literatura fala muito sobre reabilitação. Né? É muito oportuna a sua pergunta, porque às vezes a gente, por exemplo, quando a gente fala em problemas de aprendizagem, que é muito comum a gente ouvir na escola de maneira geral, parece que, por exemplo, quando o profissional constata que uma criança tem um TDAH, tem uma dislexia ou qualquer um outro tipo de transtorno ou dificuldade que venha impactar na questão de aprendizagem. O grande desafio, inclusive da educação e obviamente da psicologia, a partir deste problema de aprendizagem, como que ele aprende. Quando a gente fala em reabilitar, é justamente isso, porque o problema de aprendizagem ele não pode se encerrar nele mesmo. Ah tá, meu filho tem um TDAH, logo ele não aprende. Não. A partir do TDAH, quais são as vias que eu vou encontrar para fazer com que este indivíduo aprenda? Né? E a reabilitação, ela está justamente nesse aspecto. Porque, na verdade, a partir do momento que eu consigo mapear o seu perfil cognitivo e que eu percebo que existe algum tipo de alteração em algum processo psicológico básico, eu consigo construir estratégias de intervenção para reabilitar essa área. Com 100% de garantia? Não. Depende de quê? Depende da disfunção, depende da lesão. Mas a gente não pode abrir mão que nós temos uma capacidade de neuroplasticidade que é absurda. Né? A capacidade que, por exemplo, é muito comum a gente ver assim, pessoas que perderam um percentual muito grande de visão. Ele desenvolve a audição de uma forma diferente da nossa, para compensar. Né? Existe um movimento compensatório que nós vamos chamar de neuroplasticidade, que é muito interessante. A neuropsicologia ela tem relação com este movimento, de alguma forma tentar reabilitar essa área que está com algum tipo de alteração ou com algum tipo de prejuízo para fazer com que chegue minimamente ao que a gente chama de homeostase, que seria o equilíbrio das funções cognitivas básicas que são imprescindíveis para o nosso funcionamento. Dá para dar um exemplo mais ou menos assim, citar um caso, a pessoa tem problemas de sono, por exemplo.
Como é que seria essa intervenção, essa reabilitação? A nossa memória, ela se organiza durante o sono. É dormindo que a gente começa a organizar vários processos mnemônicos. Então, se de alguma maneira, por exemplo, eu durmo durmo pouco, durmo mal, fico exposto à rede social durante muito tempo antes de dormir, até o meu cérebro de alguma forma ir desligando para fazer os processos normais que ele precisa fazer dormindo, leva um tempo. Só que, sem sombra de dúvida, isso vai acarretar uma série de prejuízos de processos psicológicos básicos. Aí você não entende por que você acorda tão cansado. Por que você acorda com aquela sonolência tão grande? Por que a sua capacidade de aprendizagem está reduzida por conta de sono mal dormido? Né? Então, na verdade, a neuropsicologia ela não vai, por exemplo, ela não vai fazer uma intervenção no sono. Ela vai fazer uma intervenção, na verdade, no prejuízo de uma noite mal dormida, que vai acarretar nos processos psicológicos básicos, e é aí que a gente vai atuar exatamente intervindo. A intervenção, ela está diretamente ligada aos processos psicológicos básicos. Vou dar um exemplo de quais são, né? Linguagem, memória, atenção, raciocínio. São sobre esses aspectos que a neuropsicologia ela vai intervir. Nós não atuamos na causa do processo. Por exemplo, se a pessoa possui um câncer, né? E teve uma alteração por conta da depressão da memória. Enquanto o oncologista ele pode estar tratando as questões vinculadas à questão do câncer ou uma outra patologia que seja de base orgânica, nós podemos intervir nessa recuperação dos processos psicológicos básicos. Né? Como que eu posso reabilitar essa memória? E aí nós temos, na própria literatura, na própria neuropsicologia, diversos instrumentos de exercícios mesmo. Inclusive... com a ajuda de tecnologia. Com a ajuda de tecnologia. Né? Algum software que a gente vai entrar e a pessoa vai fazer exercícios para reabilitar, por exemplo, um tipo de memória que ela tem, algum tipo de problema. É muito engraçado quando a gente fala de memória, porque é muito comum os problemas de memória, e a gente acha que memória é um processo único, né? Nós temos diversos tipos de memória. Diversos tipos de memória, de longo prazo, de curto prazo, memória de trabalho, aquela memória que hoje você, por exemplo, dá um exemplo simples, você está em casa, vai tomar um café, e aí lembrou que faltou o queijo do pão. Aí você fica na cabeça, não, hoje quando eu sair do trabalho, vou passar na padaria e vou comprar o queijo. Só vai lembrar do queijo no próximo dia, quando você for pegar o pão e ver que está faltando o queijo. É um tipo de memória chamada memória prospectiva. Ou seja, e às vezes a gente tem algum tipo de falha de memória e a gente acusa a memória do processo. A avaliação neuropsicológica ela vai auxiliar nesse sentido, para eu identificar qual é o tipo de memória que está disfuncional e a partir dessa identificação, qual que é o instrumento, qual que é o procedimento que nós vamos fazer para reabilitar este tipo de memória. Normalmente essa reabilitação é feita com exercícios específicos de neuropsicologia, né? Específicos, na clínica, no consultório. E a gente passa também, obviamente, alguns exercícios, alguns procedimentos para a pessoa fazer em casa, por exemplo, também. É possível reabilitar, então, uma pessoa que está com déficit cognitivo? A depender do déficit, a depender da lesão, a depender do que causou, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Na maior parte dos casos, quais têm sido as respostas dos pacientes? Muito positiva, que, por exemplo, é comum você perceber... por exemplo, pessoas que têm algum tipo de Alzheimer, por exemplo, desenvolver um tipo de Alzheimer, a neuropsicologia ela consegue, a partir dessa instrumentalização, ela consegue retardar o efeito, segurar o efeito do comprometimento da degeneração, por exemplo. Então, se você consegue, em tempo hábil, fazer uma avaliação precisa, você consegue prolongar, na verdade, a sua qualidade de vida e retardar o prejuízo cognitivo em relação à patologia que foi desenvolvida. Obviamente que não tem como a gente garantir 100%, né? A neuropsicologia não pode nem vai dizer que vai garantir a reabilitação em 100%, porque depende de vários aspectos, de vários fatores, inclusive do desejo da pessoa, né? Em, de fato, querer mudar. Em, de fato, tentar se reabilitar, estar disposta ao processo da reabilitação. Normalmente, tem tratamentos que são realmente de longuíssimo prazo, né?
Normalmente, como é que é essa questão da duração do tratamento? Por exemplo, em crianças, por exemplo, quando a gente se depara muito com esses transtornos de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, o nosso grande desafio enquanto profissional é descobrir qual que é a rota que a criança vai aprender. E uma vez que a gente consegue, de alguma forma, construir essa relação com a criança e mostrar, e com os pais, obviamente, e mostrar qual que é a rota, ela segue o caminho dela sozinho. Ela não precisa prolongar o tempo inteiro fazendo isso. Ela precisa apenas conhecer, por exemplo, que tem uma dificuldade ou que tem uma disfunção ou não em uma determinada área e quais são as vias alternativas que eu tenho para a pessoa aprender. E aí ela pode, obviamente, seguir o seu processo normal. Uhum. Ensina também esse paciente a utilizar o que ele tem de melhor, os pontos fortes para compensar esses pontos fracos, né? Esse é um dos pilares da neuropsicologia. E principalmente em pacientes ou que são lesionados ou pacientes que têm algum tipo de disfunção de qualquer natureza, é identificar o que você tem de forte e a partir dali você criar estratégia para compensar de alguma maneira as disfunções em outras áreas. Esse é um dos principais pilares da neuropsicologia. Uhum. Como é que você analisa o papel da neuropsicologia no mundo contemporâneo? Esse mundo com tantos estímulos em que as pessoas acabam perdendo foco, acabam tendo tantos problemas de memória, de atenção. Sim. Claro que o lugar da minha fala é muito confortável, até pelo repertório da neuropsicologia que tá em mim, mas eu não consigo pensar num mundo hoje dissociado desta prática, deste conhecimento. Eu leciono aqui na faculdade uma disciplina chamada Psicologia da Aprendizagem. E às vezes quando eu estou preparando aula ou revisando aula, eu sempre fico pensando se esse teórico, e a maior parte dos teóricos geniais, o Piaget, o Vygotsky, geniais, mostrando justamente a rota cognitiva da aprendizagem, se esses teóricos tivessem, naquela época, o conhecimento que nós temos hoje, obviamente, a teoria, as suas teorias seriam de uma outra dimensão. Eu não consigo pensar em uma prática, porque até no processo educacional, como que o profissional, tanto da pedagogia como das outras licenciaturas, profissional da educação, eles desconhecem as bases biológicas, por exemplo, da aprendizagem. Porque este é o profissional que está diretamente ligado ao processo do aprender. Então, de alguma forma, ele tem que ter uma consciência da rota da aprendizagem, até para que quando a criança apresente algum tipo de desvio da rota, ele saiba como conduzir e fazer com que aquela criança aprenda. Então, de alguma forma, a neuropsicologia, o conhecimento, as bases biológicas do conhecimento, não digo da avaliação, porque a avaliação ela é restrita ao profissional da psicologia, e de algumas outras áreas específicas. Mas o conhecimento da neuropsicologia, ela teria que estar nas universidades, porque todos os profissionais, principalmente que trabalham com educação, eles precisam disso para a gente desmistificar uma série de problemas contemporâneos, já que essa pergunta teve relação com contemporaneidade, que parece que, de alguma maneira, hoje, e aí eu vou só filosofar um pouco, você não pode, por exemplo, estar triste. Porque se você estiver triste, logo você precisa encontrar uma justificativa para aquela tristeza. Então você não pode estar triste, você tem depressão. Você não pode estar feliz demais porque você é falso. Se você dormir pouco, você toma um remedinho para dormir mais. Se dormir muito, toma um remedinho para dormir pouco. Ou seja, tudo a gente precisa, de alguma maneira, de uma justificativa. E de alguma forma, a neuropsicologia ela vem de uma forma consorciada, ela vem casada com outras ciências, justamente para, de alguma forma, falar assim, não, peraí, vamos pensar um pouquinho, nem tudo que parece nem todo problema de aprendizagem que se configura é um transtorno. Às vezes aquela criança não aprende, sabe por quê? Porque ela dorme pouco. Ela não aprende porque, de alguma forma, dá um exemplo aqui, por exemplo, falta um limite dentro de casa, ou porque o projeto político-pedagógico da escola também não está condizente ao seu desenvolvimento, para a gente despatologizar o processo. A neuropsicologia também vem, porque muitas vezes chega no nosso consultório a pessoa querendo que você diga que eu tenho um problema. Porque de alguma forma justifica, Justifica assim, não, eu penso assim porque eu tenho isso. E a partir do momento que a neuropsicologia fala assim, olha, o seu perfil cognitivo está condizente à sua idade.
ele está condizente ao seu grupo de idade, de escolaridade. De alguma forma, você convida a pessoa a se dar uma olhada também, de alguma maneira. Eu acho que isso que falta, até para a gente pensar um pouco nessa questão da própria contemporaneidade. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Diogo. Imagina. E a gente tem encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.